Jesus, manso e humilde de coração, queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 30º domingo do tempo comum é um convite a nos centrarmos no essencial, centrarmos naquilo que é a marca característica de todo ser cristão e de todo mandamento de Deus. Na verdade, tudo está acerca de um conflito, aparentemente, de Jesus, dos fariseus com Jesus, assim como no último domingo, os fariseus querem colocar Jesus numa situação difícil, lembrando que no último domingo, sobre a moeda do imposto ao imperador, quando Jesus então proclama e diz que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Agora, também numa situação como essa, porque Jesus teria calado os saduceus, e então os fariseus põem aí um questionamento: qual é o maior de todos os mandamentos? Aqui, quando nós pensamos, não deveríamos pensar somente nos 10 mandamentos. Nós sabemos, está no Pentateuco, como que o povo de Israel, depois de receber os mandamentos da lei de Deus, o decálogo que chamamos, os 10 mandamentos, ele desenvolve outras regras, porque essas regras e os mandamentos que estão no Pentateuco não são textos somente de organização religiosa, mas servirá para lidar com toda a sociedade. Portanto, as práticas do ordenamento dado por Moisés não servem somente para organizar o relacionamento com Deus, mas servem para organizar a vida social. Se você for olhar lá, está a prescrição de como tratar as viúvas, de como tratar em questões de adultério, ou ainda contra um inimigo, a lei do talião, que nós sabemos bem, do olho por olho, dente por dente. Tudo isso serve para regular a vida social. Então, quando a gente está falando aqui qual é o maior dos mandamentos, não estamos falando só dos 10 mandamentos, embora eles sejam o coração das outras normas, mas estamos falando de outras muitas. Por exemplo, como santificar o sábado para o judeu. Havia um ordenamento de quanto que poderia fazer, de trabalhar naquele dia ou não, ou como fazer para aqueles que trabalhariam, como os sacerdotes, no templo e tudo mais. Então, eles perguntam para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Só que Jesus não responde. Essa é uma questão bastante curiosa, porque Jesus diz os mandamentos que resumem toda a lei e os profetas. É diferente perguntar qual é o maior dos mandamentos e ele responder os mandamentos que resumem a lei e os profetas, até mesmo porque ele não diz um mandamento, mas ele diz 2, que, claro, se unem tão profundamente. Mas tudo isso, por que pensar, por que meditar sobre isso? Porque é a forma com que o cristão deve viver a sua fé. São os mandamentos mais profundos que ligam todo o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o primeiro. E o outro, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que a gente primeiro precisa pensar em o que é amar. É um verbo, né? Mas o que significa o amor concretamente? Em nosso tempo, e até em nossa língua, nós temos essa realidade muito desgastada. Se você for pensar bem, nós usamos indistintamente no nosso idioma, falamos que amamos a Deus, ou amamos a nossa mãe, nosso pai, os nossos filhos, e falamos que amamos Coca-Cola. Embora a Coca-Cola seja boa, né? Nós utilizamos o mesmo termo para realidades distintas, que não têm a mesma proporcionalidade, é verdade? Não tem a mesma... nós não gostamos ou amamos na mesma proporção. Eu digo isso porque a parte de uma conversa que tive, até com portugueses, que também falam o nosso idioma, né? Ou nós falamos o idioma deles, não sei, mas falamos o mesmo idioma.
E essa dificuldade mesmo para entender o amor, que nós utilizamos de forma indistintamente, e por isso acaba se desgastando, porque se você usa essa palavra para tudo, no fundo ela se torna nada. Esse é o princípio da lógica. Se você usa para tudo, acaba desgastando a ponto de não servir para nada. Mas no sentido cristão da palavra, amar ou amor pode ser entendido como doação. Se você tirar a palavra amar e colocar doar-se, você vai entender o mais profundo e como ela pode se adequar. Você pode doar-se no sentido de amar pelos seus pais, sim ou não? Pelos seus filhos? Sim. Pela igreja? Sim. Pela Coca-Cola? Não faz sentido, né? Porque é uma palavra que não se encaixa com a realidade. Quando nós pensamos em amar, às vezes a gente pensa no amor. Antigamente a gente criticava muito o amor da Disney, né? Assim, muito romantizado. Hoje em dia, não sei o que está pior, né? Mas o fato é que não é o romantismo que define o nosso amor. O amor não é uma gostosura simplesmente, de viver no País das Maravilhas, ou coisas nesse sentido. O amor significa doar-se pelo outro. Há quem diga, mesmo numa relação matrimonial, ou numa relação de namoro, por que você ama aquela pessoa? Eu amo porque ela me ama. Mas isso é tão vazio, isso não é amor, isso é troca. Se te ama aquela pessoa, porque ama, não porque ela nos ama. É claro que também não vamos ser ingênuos de querer que, claro que há uma identificação, há uma reciprocidade, mas é uma reciprocidade fruto da gratuidade, não da troca. Isso é importante. Quando eu amo uma pessoa, a amo livremente. Por isso que a gente entende o amor muito claramente quando a gente pensa no amor daquelas pessoas que às vezes não merecem, na lógica humana pelo menos, o nosso amor. Um pai ou uma mãe que tem um filho terrível, uma filha terrível, pode ficar muito bravo com o filho, mas não deixa de amar aquele filho. Bom, de norma geral, não é? Pode haver aí algumas criaturas, não? Mas o fato é que o concreto do amor se dá no doar-se. Quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus é muito esperto e sai de uma realidade, sai de uma armadilha de uma forma muito interessante, porque ele não entra na armadilha. Quando eles perguntam qual é o maior mandamento, ele responde a partir de uma oração que é um costume judaico, o Shema. Todo sábado à noite, que era o dia do Shabat, que é o dia do descanso judaico, eles recitavam um trecho do livro do Deuteronômio, que é o Shema, Shema Israel Adonai, ouve Israel, o Senhor teu Deus, e assim sucessivamente. E no Shema existe aí uma expressão, amarás, que nós recitamos na liturgia das horas, todos os sábados à noite também, amarás o Senhor teu Deus, e mostra como que a relação de Deus para com o seu povo é uma relação de exclusividade, de amor. Deus quer exclusividade, por isso que não tolera a idolatria. Quando está falando de amar a Deus de todo o coração, amar profundamente o Senhor, todo o coração, de toda a tua alma e todo o entendimento, ele está dizendo de um amor de exclusividade, de doar-se exclusivamente ao Senhor. Talvez para nós não seja tão difícil compreender como devemos amar a Deus, embora nós precisamos destacar que para amar a Deus, deve-se amar a Deus integralmente, não dá para amar a Deus pela metade. Por isso Jesus está dizendo, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Não é para amar a Deus, eu amo a Deus aqui, e isso aqui Deus não tem nada a ver. Há muito na cabeça das pessoas do nosso tempo, como se Deus está aqui, na minha vida religiosa, mas ali, que é a minha vida social, profissional,
não está presente. Isso não é amar concretamente ao Senhor. Quando se doa inteiramente a Ele, se dar inteiramente, se abre o coração inteiramente para o Senhor. O segundo mandamento é semelhante a esse de Jesus, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora, vamos dividir esse mandamento aí. Amar, nós já comentamos, significa doar-se pelo outro. Agora, quem é o próximo? E aqui, essa é uma palavra diferente, porque para um judeu do tempo de Jesus, o próximo seria o judeu mais próximo. Se não, imagina, também no nosso tempo, se tivesse um palestino perto de um israelense, de um judeu, na época de Jesus, ele não seria considerado o próximo. Ou seja, o próximo no tempo de Jesus seria alguém do povo mais próximo. Mas quando Jesus, lá no samaritano, na parábola do bom samaritano, quando vai falar sobre o próximo, ele universaliza o sentido de próximo. Próximo é aquele que eu devo estar com o coração mais unido, aquele por quem eu passo, mas que meu coração deve se encher de compaixão. O próximo, portanto, é todo aquele que está ao nosso redor, que meu coração deve estar cheio de compaixão. Olha, é importante frisar que é compaixão, não pena. Pena, já falei isso algumas vezes, pena é só um sentido exterior, eu passo, sinto pena e vou adiante, aquilo não mudou nada em mim. Mas compaixão é um movimento interior, que me faz sentir com o outro profundamente. Por isso, o próximo é aquele que, sim, está mais próximo fisicamente, mas que deve o nosso coração se mover em direção a ele. Agora, como a ti mesmo, tem um fato bastante curioso, vocês já devem ter ouvido isso, já devem ter visto um vídeo. A irmã Dulce, Santa Dulce, já ouviram falar, não é? Santa Dulce dos pobres, que é baiana, santa brasileira. Tem um vídeo dela comentando sobre a caridade. Ela era uma mulher muito simples, mas muito santa, que dizia assim, que quando Deus manda amar, Deus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo, mas é a si mesmo grifado, ela fala. Ou seja, é importante entender aqui que esse a si mesmo é ser tratado como Deus nos trata. Pensemos, irmãos e irmãs, como Deus trata a nós, e como indivíduos, o amor que Ele nos traz e nos dá, é também esse amor que devemos dar aos outros, que devemos devotar. Aprender a amar o próximo é aprender a entregar-se livremente pelo outro. E eu queria concluir com um exemplo, o exemplo de um santo também. Vocês sabem, historicamente, na primeira metade do século passado, na época da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, muitos foram levados ao campo de concentração. Não só judeus e não só, diria, homossexuais, outros mais, mas também foram levados muitos padres religiosos ao campo de concentração. E no campo de concentração havia um santo, muitos santos saíram no campo de concentração, mártires, mortos. Um deles, da Polônia, era um frade franciscano, que estava lá e fez amizade com outras pessoas. Havia um costume entre os nazistas de fazer um sorteio, o sorteio de quem ia morrer e um sorteio de quem ia viver, né? Sorteio de quem seria liberado. E aconteceu, há muita coisa para falar da vida desse santo, mas eu quero especificamente destacar sobre isso. Quando, nesse sorteio, esse frade, Maximiliano Maria Kolbe, que é um santo, foi sorteado para ser liberto. E um amigo dele de prisão, mesmo na prisão se pode fazer amigos, né? Lá ele foi sorteado para morrer, era um pai de família. Então São Maximiliano Maria Kolbe
preferiu trocar de lugar com ele. Ele entrou para morrer e o pai de família foi liberto. Esse testemunho que ecoa diante dos nossos olhos, porque São Maximiliano Maria Kolbe é um santo para todos nós, para lembrar, nos faz pensar um pouco do que é o amor ao próximo como a ti mesmo. É doar-se, minha gente, mas doar-se inteiramente, ser capaz de se entregar pelo outro. Ele não foi liberto, ele morreu, São Maximiliano Maria Kolbe, no lugar daquele homem que depois sua família estava na canonização dele, de São Maximiliano. Estava na canonização do homem que deu a vida para que aquela família tivesse vida. Esse heroísmo dos santos nos lembra que a medida de amar as pessoas não é a medida do nosso mundo, tantas vezes marcado pelo ódio, pelo ressentimento, pelo paganismo. Você pode pensar, amar o próximo como a ti mesmo, mas meu Deus, como que amar um mundo tão terrível? O mundo sempre foi assim, minha gente, não foi melhor nem pior. Agora, o modo de amar não deve ser medido pelas pessoas do nosso mundo, mas deve ser medido pelos santos que já vivem com seu pensamento em Deus. Se nós amamos tão profundamente a Deus, meus irmãos e irmãs, se nossa mente, nosso intelecto, nosso coração está tão profundamente unido a Deus, nós devemos então fazer com que nosso modo de amar as pessoas seja assim também, seja guardando nada para nós, mas entregando para os irmãos. É desafiante isso, mas Jesus não quer uma religião fácil. A vida não é fácil, a vida é para quem vive como ele, que entrega a sua vida, se doa. Cada um vai entregar a sua vida de forma diferente. Claro que o padre vai entregar uma vida de um modo, os religiosos de outro, mas cada um de vocês deve aprender na vida de vocês a amar o próximo, a amar também o outro, porque São João diz: se eu digo que amo a Deus que não vejo, sem amar o irmão que vejo, eu sou mentiroso. Talvez para muita gente do nosso tempo, ser mentiroso nem doa mais, né? Chamar uma pessoa de mentirosa. Me lembro que chamar alguém de mentiroso, pelo menos na minha época, eu sou bem jovem, né? Mas na minha época de mais jovem, chamar alguém de mentiroso dava até briga, porque é uma questão de honra. E para nós que temos fé, mais ainda, porque a mentira não é porque só está lá um dos pecados, mas porque quem é o pai da mentira é o diabo, e nós não somos filhos do diabo, somos filhos de Deus. E por isso, para amar a Deus, deve necessariamente esse amor passar pelo amor aos irmãos. Isso deve nos desafiar hoje, desafiar na vida, a amar o próximo como a ti mesmo. Que o Senhor nos dê o seu Espírito, para que de fato consigamos corresponder concretamente o seu desejo, o seu mandamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.